Alguém aí já? Será que... Estão começando a entrar. Oiê, Cá, Pati, Júlia. Todos aí entrando. Eu tô tentando me atrasar um pouquinho, que eu tô me ajustando com a internet e com os meus papéis aqui. Mas enfim, no final dá tudo certo. Então, eu acho que eu vou começando porque é muita coisa para falar. Vocês estão me escutando direitinho? Ah, tem que escrever aqui, né? Calma aí. Vou escrever aqui ansiedade. Como é que faz agora para fixar esse troço? Foi. Pronto, acho que tá tudo ok. Foi. Então, finalmente, após um longo inverno, conseguindo sair a nossa live aí sobre ansiedade. E, eu vi, tá fixado. Consegui fazer um milagre assim sozinha. Mas eu venho aí nas últimas 3 semanas, talvez, trazendo aí um pouco algumas coisas sobre ansiedade, abrindo algumas caixinhas. E, na verdade, quando eu pensei em falar sobre ansiedade, eu até me questionei de início, porque tem muita gente falando sobre ansiedade ultimamente. O que eu acho excelente, até porque é só uma galera boa, né, falando do tema. Mas eu pensei assim, eu vejo que a minha realidade hoje, por exemplo, na minha clínica, é de que boa parte dos meus pacientes é acometido em algum grau por ansiedade, né? Alguns já chegam procurando pela própria ansiedade em si, outros procuram por outras questões que têm uma base aí de ansiedade. Então eu falei, poxa, eu tenho que falar sobre isso, né? E, na verdade, a ansiedade é um tema, assim, extremamente complexo, assim, como posso dizer. A gente tem que abordar a ansiedade, quando tem uma pessoa com ansiedade, a gente deve abordar isso de uma maneira integrada, né? Então, não teria nem como, nem que eu quisesse abarcar tudo de ansiedade, não daria numa live, né? Daria para dar até um curso de ansiedade. Mas eu fiquei, assim, pensando como que eu poderia, pelo menos nessa nossa primeira aproximação aqui sobre isso, como que eu poderia abordar. E aí eu fiz assim, mais ou menos um esquema, e eu fiz umas anotações aqui, então às vezes eu vou dar uma olhada só para eu não me perder muito, porque a gente tem um tempo aí, e eu quero tentar pelo menos dar conta do que eu vou me propor. Que assim, quando a gente fala de ansiedade, a gente primeiro tem que entender que ela tem uma base fisiológica, e eu vou falar bem en passant, só para todo mundo se situar, quem ainda não está situado nisso. E quando a gente vai abordar, a gente deve pensar nas dimensões, tanto na dimensão fisiológica, não só de base, mas assim, numa abordagem de tratamento, né? Então teria, sei lá, medicação, mas teria também atividade física, alimentação, suplementos. Aí tem a dimensão emocional, tem a questão dos pensamentos intrusivos, tem o domínio das emoções, enfim, tem uma série de coisas. Tem a esfera social, que a gente se dá conta de que está inserido num meio social, né? A gente não está sozinho no mundo. Que mais? Tem a parte comportamental, que é das mais importantes, né? Então eu vou falar um pouquinho, e aí entra também rotina, né? Rotina da manhã, que eu até fiz um post, rotina da noite, higiene do sono, que são pontos assim fundamentais, né, para quem tem ansiedade, enfim. E aí muitas coisas vão entrando. E tem a dimensão espiritual, transcendental, né, como vocês queiram chamar, que também é fundamental. Então, que seria a questão da gente olhar para fora, né, a contemplação da natureza, por exemplo, que eu vou falar hoje, e o confronto com a morte, poderia dizer, que a gente vai acabar sendo levado a uma pergunta que nos remete a algo para além do que está aqui. Oi, Fê, tudo bom? Então, assim, eu vou me propor, neste momento, a tentar
falar rapidamente aí sobre um pouco dessa base fisiológica, só para todo mundo se situar, entender. Eu vou falar um pouquinho de medicação, porque surgiram várias perguntas, tá? E aí eu vou focar em contemplação da natureza, que eu venho falando sempre aí no meu Instagram, atividade física e meditação, tá? Então, assim, o que é essa dimensão fisiológica? A ansiedade, a ideia não é que a gente queira não ter ansiedade, porque a ansiedade ela é normal até um certo limite, né? A gente precisa de ansiedade para viver e até para sobreviver. Que a gente tem um mecanismo que é acionado pela amígdala, né, no nosso cérebro, não a amígdala da garganta, obviamente, que ele é acionado em situações em que o nosso cérebro entende que a nossa vida, a integridade da nossa vida está em risco. Então, a amígdala aciona e libera neurotransmissores para que os meus músculos sejam ativados e eu possa correr, fugir ou lutar, né? Que seria justamente o mecanismo de luta ou fuga. Só que isso, óbvio, que se hoje aparece um tigre na minha frente, é disso que eu preciso, né? Certamente. Mas, numa situação normal da vida, não tem um tigre na minha frente, né? Então, a ansiedade patológica é justamente quando esse mecanismo aí, a regulação da amígdala está desregulada, né? Exatamente. Então, acaba que a pessoa começa a ter diversos sintomas físicos que são os sintomas que ela teria numa situação em que vê um tigre, né? Então, é muito comum as pessoas relatarem dor no corpo, cansaço, né? Porque justamente dá uma tensão nos músculos. Fora que também é importante dizer que a gente, numa situação dessa, não raciocina, a gente apenas reage, né? Porque o raciocínio já é mais evoluído, né? E a amígdala, justamente, ela é responsável por mecanismos mais primitivos, né? Mais do bicho, digamos, do animal. Então, dito isso, né, e aí tem vários sintomas, taquicardia, né, todos os sintomas que a gente pensa quando pensa em ansiedade, taquicardia, taquipneia, o pulmão também fica com um funcionamento acelerado e curto, né, aquela respiração curta, boca seca, fora essa tensão muscular, tremor nas mãos, enfim, falta de atenção, né? Porque aí também a gente vai para essa outra parte, né? Que é justamente como a gente, num mecanismo desse, a gente não está raciocinando, então é extremamente comum que pessoas ansiosas, elas são muito desatentas, né? Então, enfim, alguns dos sintomas da ansiedade, e para situar vocês, os que não estavam aí situados ainda, nessa parte fisiológica aí do mecanismo da ansiedade. Então, a ideia não é que a gente acabe com a ansiedade, é que a gente mantenha ela em níveis adequados e, tipo assim, para quando precisa, né? Então, agora, eu vou pegar e falar um pouquinho de medicação, que eu já falei um pouquinho nos meus stories, mas que eu acho que é muito importante. Primeiro, porque eu vejo assim, no consultório, é muito comum... Oi, Robert, tudo bom? Robert, vulgo Arthur. No consultório, é muito comum os pacientes terem resistência à medicação. Então, o que acontece? Eu até recebi uma pergunta, acho que foi essa semana, aí, nos últimos dias, e eu marquei o Saulo, o Dr. Saulo, e o Bruno, Dr. Bruno Lamoglia. São 2 psiquiatras aqui do Instagram, enfim, que eu admiro muito, acompanho o trabalho de perto. Então, o que acontece? Uma pessoa me escreveu dizendo, será que existe cura mesmo? Eu fui num cardiologista, sei lá, no meu clínico, me receitou Rivotril, né, que é um benzodiazepínico, um tarja preta, mas eu não melhoro, anos assim e tal, não me lembro exatamente. E eu respondi dizendo o seguinte, que a minha posição, e me parece que eles corroboraram, né, que até repostaram, escreveram aí, é o seguinte, primeiro são 2 coisas. Uma, vocês precisam entender que o que trata a ansiedade em termos de medicação não é benzodiazepínico, não é remédio tarja preta. Inclusive porque ser tarja preta tem sua razão de ser, né? Então, a ideia tarja preta é para momentos ou de crise ou para uma estratégia que o psiquiatra, que é o médico que sabe prescrever esse tipo de medicação, vai usar em algum momento do tratamento, tá? Mas aí isso é com o psiquiatra, não é comigo. Mas certamente são coisas pontuais, tá? Benzodiazepínico não trata ansiedade, por mais que chamem de ansiolíticos, né?
O que trata muitas vezes são antidepressivos e outras classes de medicamento. Então, isso é o primeiro ponto, né? E para vocês não terem esse medo, porque a classe de medicamentos que trata a ansiedade não são medicações que viciam, né? Então, não precisa esse medo todo de que eu vou ficar viciado em remédio e depois não vou conseguir tirar e tal. Porque a maior parte dos casos não precisa de remédio para a vida toda, né? O que, na verdade, a gente vai precisar para a vida toda, com constância e regularidade, é a outra parte do tratamento, que aí entra o psicólogo. Não só o psicólogo, mas, né, que a gente vai ver a parte comportamental, a parte emocional, a parte espiritual. Isso a gente vai precisar manter em exercício para o resto da vida. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente está passível todo o tempo de ser acometido por uma ansiedade aí que nos paralise. E ninguém quer isso, né? Então, sobre a medicação, o primeiro ponto é esse. O segundo é que é uma realidade também que eu vejo, inclusive já recebi no meu consultório, mais de uma pessoa que vem com ansiedade assim, bem forte mesmo, em crise, e é uma vida paralisada totalmente, e ela vem medicada com benzodiazepínicos por, sei lá, cardiologista, por clínico, tá? Então, assim, é muito complicado. Eu sou absolutamente contra, tá? Os meus pacientes, eles são orientados a procurarem um psiquiatra, um bom psiquiatra, sempre que eu posso eu indico, eu tenho alguns para indicar, graças a Deus, né, aqui no Rio, que são pessoas de confiança, né, que têm um tratamento, olham para a pessoa de uma forma integrada, tá? Então, a gente nem precisaria, eu não me lembro se foi o Saulo que falou outro dia, em alguma live, em alguma coisa que ele fez, que falou assim, a psiquiatria, acho que foi na live com a Rose, a psiquiatria nem precisaria dizer que é a medicina integrativa, digamos, né? E eu até ri, porque é verdade, né? A psiquiatria por si só, ela é uma área da medicina que você vai por exclusão. Então você tem que olhar toda a parte clínica do paciente, outras doenças, enfim, todas as outras coisas, rotina, horário, sono, enfim, você tem que ver tudo para realmente fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico mais preciso e tratá-lo com toda a dignidade humana que ele merece, né? Que todos nós merecemos, né? De preferência. Então, é muito importante que vocês procurem, se for o caso de medicação, procurem um bom psiquiatra que tenha essa visão global da pessoa, né? Porque senão realmente é muito complicado, né? Eu sei que a realidade às vezes é que a pessoa não tem como procurar um bom psiquiatra, mas ainda que sabendo disso, eu não posso, como é que se diz, faltar a posição de dizer o que eu preciso dizer, né? Que, enfim, existem bons e maus profissionais em qualquer área, né? E às vezes um psiquiatra que chega lá em 15 minutos te dá uma receita, porque às vezes é a realidade do sistema público, etc e tal, não vamos entrar aqui nisso, ele não está olhando você, né? Então dificilmente você vai estar bem acolhido, né? Bem orientado nessa questão. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tinha colocado importante sobre medicação. Acho que não. Não, uma coisa é que assim, importância de a pessoa realmente, se você está passando por um transtorno de ansiedade, se você, enfim, em qualquer grau, procure ajuda, procure bons profissionais que possam te acompanhar, psiquiatra e psicólogo, né? Por quê? Porque às vezes, isso é uma realidade também, a pessoa começa com um leve desconforto, aí dali ela já passa para uma ansiedade generalizada, dali ela evolui para um toque, dali ela evolui para uma síndrome do pânico, daqui a pouco ela está presa dentro de casa com uma agorafobia. Isso acontece. Então, assim, eu entendo que a gente, hoje em dia, né, é chamado a essa correria da vida, são muitas coisas para fazer e tal, mas a gente precisa entender que se a gente não cuidar da gente, em alguma medida, em algum momento a coisa pode piorar. E no caso de uma ansiedade, se você já está ansioso e você não trata, a tendência, lógico que nunca é só uma coisa, né? Depende de inúmeros fatores aí e tal, em conjunto, mas a tendência é sim que você possa piorando, evoluindo o quadro para um quadro mais grave. E sempre que o quadro é mais grave, pode ser mais difícil de tratar. Não é que não tenha tratamento, mas o sofrimento acaba sendo prolongado e maior, talvez sem necessidade.
né? Então, procurem ajuda. Não deixem a vida de vocês ficar paralisada, né, por um transtorno que tem condição de você ser ajudado. Então, eu fiquei pensando quando estava preparando assim a live, que é tanta coisa para dizer, né, como eu estava falando aí no início, e se eu pudesse, sei lá, eu pensei assim, se eu pudesse escolher só 2 coisas, 3 coisas, e é tão difícil, porque sempre fica algo de fora, mas eu consegui reduzir aqui, se eu tivesse assim que olhar para 6 pontos, tá? Falando em ansiedade, em coisas assim, para o tratamento, né? O que eu não posso deixar de olhar? Eu listei aqui 6, não vamos falar dos 6 hoje, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, contemplação da natureza. Esse é o primeiro que a gente vai falar daqui a pouco. Segundo, atividade física, também falaremos. Terceiro, meditação. Aí, em quarto, rotina, higiene do sono e confronto com a morte. Então, eu coloquei 6, enfim, se eu tivesse como escolher apenas alguns tópicos, né? Mas antes da gente entrar, não dá para falar de tudo, e não se preocupem, não se afobem, não fiquem ansiosos, porque inclusive, eu estou planejando aí algumas lives, eu tenho tentado me organizar para estar um pouco mais presente aqui, e eu estou organizando, já tem uma live aí que vai ser bombástica, ainda não está marcada, mas já está aceito o convite. Então, sobre alguns temas eu vou ter alguns convidados, sobre outros eu falarei, enfim, aqui sozinha, mas a ideia é que eu possa entrar um pouco em cada um desses tópicos, que não são só esses, né? Tem muitos outros, como eu falei no início, que quando a gente fala de ansiedade. Então, antes de eu entrar aqui, eu vi que tem umas perguntinhas. Eu vou dar uma olhada aqui, porque senão depois eu me perco. A ansiedade patológica em inconstância pode acarretar em depressão? Super importante essa pergunta aí do Robert. O que acontece? A ansiedade patológica constante, né, quer dizer, é uma coisa crônica, que é justamente o que eu estava dizendo, não foi tratada, a coisa foi ficando, ela não só pode ser um fator de risco para desenvolver outras doenças mentais, seja aí depressão, que é extremamente comum, seja transtorno bipolar, até outros, tá? Até psicose, enfim, já escutei relatos de psiquiatras que eu confio falando sobre isso. E também, que eu não falei e que essa pergunta me lembra, é que essa ansiedade não tratada com sintomas físicos, né, intensos, e a pessoa vai levando isso pela vida, ela pode acarretar doenças físicas, isso está extremamente comprovado, né? Então, desde diabetes, risco maior de AVC, todas as doenças cardiovasculares, todas as doenças de cunho respiratório, que mais? Enfim, hipertensão. Então, assim, várias doenças físicas estão relacionadas à ansiedade. A uma ansiedade que está cronificada e não está sendo tratada. Por quê? Pelo próprio mecanismo fisiológico da coisa. Quer dizer, aumento de cortisol, noradrenalina, norepinefrina, o tempo inteiro correndo ali no sangue, e em algum momento o corpo não dá conta de se ajustar mais, né? Como superar a paralisia? Então, justamente, a ansiedade, a ansiedade patológica, ela paralisa, né? E aí, como a gente supera a paralisia? Se tratando, né? E o primeiro exercício que eu vou falar é da contemplação da natureza. Mas, assim, a ideia é que existe eu estava falando no início, eu não sei se você já estava, Cris, a ideia é que uma pessoa com ansiedade, ela deve ser abraçada em todos os âmbitos, né? Porque a ansiedade, assim como a depressão, é uma doença multifatorial. Exatamente, gastrite, úlceras, doenças digestivas também estão totalmente relacionadas à ansiedade crônica sem tratamento, né? Então, assim, como que você supera isso? Fazendo o que precisa ser feito, os exercícios propostos, as técnicas que a gente pode aplicar. Hoje aqui eu vou falar algumas delas e certamente que a gente vai ter outras oportunidades de conversar e eu vou seguir falando sobre isso. Um ponto básico, né, que eu já posso dizer a pessoa, o ansioso, ele em geral vive o quê? Olhando para frente, né? Não só olhando para o futuro, mas ele tem essa sensação de querer controlar as coisas, que a gente vai falar mais. E todo o tempo que a gente precisa é puxar essa pessoa para a realidade.
para a realidade toda hora, porque ela está vivendo fora da realidade. Quer dizer, ela vê a vida dela passar porque ela está focada em coisas que não importam, ou que não há como ela fazer nada. E assim a vida vai passando e ela vai deixando de viver. E isso é a própria paralisia. E aí antes tinha uma outra pergunta aqui em cima, deixa eu ver se eu acho. Era você mesmo, como superar a paralisia. Ai, que bom. Ui, que bom que você vai ao psicólogo. Acho que era só isso que tinha, né, gente? Acho que era. Mas que bom, é isso aí. A gente precisa procurar ajuda, tá? E aí, interessante, porque se a pessoa tem muitos sintomas, né, dessa coisa da taquicardia e tal, é interessante que vá num cardiologista, até muitas vezes esse é o movimento natural. A pessoa vai primeiro para o cardiologista e depois busca um psicólogo, um psiquiatra, porque ela tem certeza que está tendo algum infarto, alguma coisa, então é legal que possa fazer um check-up geral da parte cardiovascular, até para você ser liberada para, né, se Deus quiser, para a atividade física, que é um dos pontos principais do tratamento para ansiedade. Tá? Eu vou falar, repetir, batendo essa tecla 200 milhões de vezes, se necessário for, tá bom? Porque são coisas muito simples, né, e que eu vejo na minha clínica o resultado. Não foi ninguém que me contou, né, e também me contaram, mas é isso aí. Então, vamos entrar um pouquinho, isso aí, tamo junto, hein? Conte comigo. Vamos entrar um pouquinho na questão da contemplação da natureza. Todo tempo aí, já fiz live até com a Camila sobre isso, acho que foi a primeira live que eu fiz aqui sobre esse tema. Tô todo o tempo aí no Instagram tentando, né, colocar alguma coisa, alguma foto de algo aí da natureza. Aqui no Rio, eu sou muito privilegiada, né? A gente olha para os lados e vê algo de belo, não precisa fazer muito esforço. Mas não importa, mesmo que onde quer que você esteja, é importante que a gente faça esse movimento de olhar para fora. Né? Então, o que é esse movimento de olhar para fora? Não só olhar para fora de nós, mas olhar para buscar o ciclo da natureza. A gente hoje, o homem moderno, nasceu, né, todos nós aqui nascemos já num mundo em que se pode controlar muita coisa, quer dizer, a tecnologia foi acontecendo e tal, o homem de hoje controla muito mais coisas do que se a gente pensar, sei lá, 100 anos atrás, 200, 500 anos atrás. Então, se a gente pensa assim, nessas sociedades mais antigas, as pessoas, não existia celular, não existia comida pronta. Então, assim, primeiro, vamos nos remeter um pouquinho para lá, tá? Porque isso vai ajudar a gente aqui. As pessoas, elas tinham que observar o céu, observar o clima, observar como que tá a lua, o que estava acontecendo, para perceber, essa época é boa para plantio, essa época é boa para colheita, né? O que está acontecendo? É época de chuvas ou é época de seca? É época de muito calor ou é época de frio? Então, assim, nós hoje nos afastamos completamente disso. Isso é um ponto, né? Então, esse exercício de olhar para a natureza e observar os ciclos da natureza, ou seja, buscar a estabilidade do que está fora de mim. É isso a primeira coisa que a gente precisa. Porque o que acontece? Quando a gente faz esse exercício constante, diário, e os meus pacientes são recomendados a fazer ao menos 5 minutos todos os dias, e é notável a diferença de quem leva a sério e de quem não leva a sério. Porque a gente olha, as pessoas muitas vezes, os ansiosos então, né, que querem o resultado para 2 semanas, em 2 semanas, porque não está funcionando isso aqui. Então, exatamente, tem que querer fazer, né? E quando a gente olha para fora e busca essa estabilidade, quer dizer, nem é que a gente busca essa estabilidade, a gente busca olhar para fora. E essa estabilidade, ela vai se instalando na gente. A ideia é essa. Por quê? Porque quando a gente vai tendo a certeza de que amanhã, quer dizer, agora são 6 e pouco da tarde, amanhã o sol irá nascer pela manhã. E aí virá o dia. E depois virá a noite. À noite tem a lua. Qual é a fase que a lua está? Né? E, enfim, o que mais? Como que a lua está afetando o mar?
Vocês já pensaram que, sei lá, só os surfistas estão ligados nisso, né? Porque a gente, assim, não está muito interessado, até porque a gente não vai lá ver o mar todo dia, então a gente não está ligado nisso. Mas é importante que a gente busque algo disso para a nossa vida, diariamente. Hoje corremos contra o relógio, isso gera ansiedade. Eu vou falar um pouquinho disso, estou falando e vou entrar um pouquinho mais nisso. Então, o que acontece? Observar o movimento do mar, escutar o som dos passarinhos, observar a árvore, né? Olhe para uma mesma árvore durante um ano. Como que é a folhagem dela? Né? Em que época as folhas caem para dar origem a novas, dar oportunidade para novas que virão? Né? Então, assim, a gente realmente, falando assim, pode parecer até que isso é papo de maluco. Né? Você fala assim, gente, mas que isso? Enlouqueceu, não tem tempo para isso. Isso aí é o homem do campo. Justamente, o homem do campo, em geral, está muito menos adoecido que nós aqui na cidade. Por quê? Porque ele é chamado a estar mais em contato com a natureza. Então, ele, além de tudo, né, essa estabilidade que vai se gerando em nós, ela nos traz mais confiança, mais segurança de que existe algo que garante que vai estar aqui amanhã. Né? Então, assim, isso faz com que a gente vá se sentindo mais seguro, mais corajoso para viver, mais tranquilo. Né? Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu ia falar, esqueci agora. Eu falei do homem do campo. Do ciclo circadiano. Isso é muito interessante. Quando a gente vai se reconectando com o ciclo cósmico, com o ciclo do universo mesmo, né? E isso pelo próprio, assim, horário de acordar, horário de dormir, etc. Que isso eu não vou entrar em detalhes hoje, que não daria. O que acontece com a gente? A gente vai reorganizando, vai regulando de novo, estabilizando o nosso próprio ciclo circadiano, né? Que é necessário para que a gente tenha uma boa saúde de forma global, porque sempre eu falo aqui, está tudo integrado, né? Dar atenção por inteiro na contemplação da natureza naquele momento de observação. Exatamente isso. É um movimento de paz, de tranquilidade, né? E a gente precisa disso, né? Todos nós. O ansioso, então, nem se fala. Precisa para ontem. E tem algo a mais, né? Quando a gente faz esse movimento de olhar para a natureza e esse exercício constante, a gente precisa fazer uma declaração. Aliás, a gente precisa fazer duas. Primeiro isto que está fora de mim, seja o sol, seja o mar, seja a praia que eu digo, né, a areia, enfim, seja as árvores, a lua, isso não foi criado por mim. Isso é uma declaração quase óbvia, né, para as pessoas sãs, mas que não está óbvia para os ansiosos, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a gente precisa declarar que não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se o meu dia foi bom, se eu briguei com alguém, ou se eu estou feliz, ou se foi o melhor dia da minha vida. O sol estará lá de novo amanhã, a noite virá, enfim, a lua também estará, de tempos em tempos ela muda o seu ciclo, as estações do ano, né? Então, assim, a gente precisa muito se reconectar com isso, né? Porque a gente vai fazer a declaração de que existe algo que é Deus, ou que é ser em ato puro, ou que é energia. Não importa se você acredita em Deus ou não, se você tem uma religião ou não, mas você tem que perceber que fazer a declaração de que você não criou o sol, entende? Assim, você não é o criador. Então, as coisas lá fora estão criadas por um criador, por um ser onipotente e onipresente. Então, assim, eu, Juliana, não sou o criador. Sinto muito, quer dizer, sinto muito não, graças a Deus eu não sou. A gente vai falar disso. Mas os ansiosos, o que eles querem? Eles têm o desejo e a ilusão de que podem ou de que querem controlar absolutamente todas as coisas, todas as circunstâncias da vida, todos os instantes, todos os momentos. Todas as pessoas, como as pessoas pensam e tal. Isso é uma pura ilusão. Por isso gera tanto sofrimento também. E aí, o que não criou e não pode controlar aquilo, com certeza. E o que está implícito aqui?
uma pessoa que acha que é capaz de criar tudo, de controlar tudo, ela está se achando Deus. Quer dizer, ela quer ocupar o lugar de Deus. É de uma soberba sem tamanho. É de uma soberba sem tamanho. Boa noite, professor. Então, assim, a gente tem que declarar que, bom, não vai dar. Não sou Deus. Entende? Então, assim, uma pessoa ansiosa, ela tem a ilusão de que é Deus, né? E assim, sinceramente falando, você é ansioso, tá? Que tem esse ímpeto de querer controlar todas as coisas. Você já fez um exercício, verdadeiramente, porque isso é um exercício que a gente pode usar em terapia, de imaginar, mas imaginar fortemente, que por um dia na sua vida, você vai ter a capacidade de controlar tudo, absolutamente tudo. Então, assim, se você fizer esse exercício, e aí faça em casa, tá? Faça aí um dia, mas faça com afinco, tá? E depois me conta. Porque, assim, graças a Deus a gente não pode controlar tudo. Porque, assim, não teria condição. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para outra coisa. Então, enquanto a gente não puder acessar e aceitar com muita humildade o nosso lugar pequeno de humanos que somos, todos nós aqui, a gente não consegue superar a ansiedade. A gente não consegue se livrar de ser ansioso. Isso é um ponto, não é só isso, mas isso é um ponto extremamente importante. E por isso eu escolhi de poder trazer isso aqui hoje, tá? Porque assim, a gente então precisa declarar que existe algo lá fora que foi criado pelo Criador, pelo ser em ato puro, por Deus, tá? Não foi por mim, certamente. E eu preciso declarar, com a constância desse exercício, de contemplar a natureza, eu consigo chegar a essa declaração. Não é uma coisa fingida. Eu consigo declarar. Não é que isso é. Né? Isso o Ítalo fala muito, né? Até ele fala a questão de como sair da quarta camada. Mas para além, né? A gente está falando aqui de ansiedade. Isto é, a árvore é. O que a árvore é? Ela existe, ela está lá, enfim, não importa, eu não estou envolvida nisso. A coisa é, e está ali. O sol, todos os dias, virá de novo pela manhã. Entende? Então, assim, isso cria uma sensação de estabilidade profunda, né? E a gente precisa entender que, bom, é isso. O meu lugar não é de criador, é de criatura. E assim a gente consegue ter mais tranquilidade e leveza no nosso viver. Até por rir mesmo de que, cara, a gente tem controle de quase nada nessa vida. A verdade é essa. E se a gente pensar, é uma coisa completamente sem sentido eu achar que eu vou perder tempo, energia, querendo controlar coisas que eu não tenho como controlar. É uma perda de energia, é um desperdício. Não faz o menor sentido. Se a gente pensar racionalmente, não faz o menor sentido. É claro que a coisa para o ansioso não se passa só no nível... Muitas vezes, a maioria dos meus pacientes, eu sei que não tem o menor sentido isso, eu entendo e tal, mas ainda não consegue se livrar daquilo, porque é um processo, justamente é um tratamento, né? Não é uma coisa só. A gente tem que ir atacando, da mesma forma que eu falei na live de depressão com a Rose. A gente tem que atacar a ansiedade por todos os lados, por todos os âmbitos. Porque não é uma coisa só, né? Deixa eu ver aqui que eu perdi um pouco dos comentários. Então, parece que a pessoa não percebeu a própria soberba. Exatamente, exatamente. Enquanto a gente não consegue perceber a nossa soberba, e todos nós estamos lá, né? Faz parte, né, a soberba de nós, assim como os outros também estão aí. Mas, enquanto a gente não consegue perceber e baixar a nossa bola, a gente não vai sair disso. E a gente quer controlar o incontrolável. Penso que aumentaria a ansiedade se por um dia eu pudesse controlar tudo. Como aquele filme com a Jim Carrey. Não sei qual é o filme. Não estou lembrando. Mas, certamente. E não só isso. É interessante esse exercício, porque se a gente é muito verdadeiro e sincero, a gente consegue perceber que não daria certo o próprio mundo. Porque, assim, nós humanos, a gente é muito egoísta.
Então, assim, no mundo em que eu quero controlar tudo, eu sou extremamente egoísta. Porque eu estou vendo só os meus interesses, o que eu quero, não que o outro não importa. E o movimento verdadeiro da vida é justamente esse movimento para fora de si. Não é sobre mim, é sobre os outros, é sobre a entrega que eu faço nesse mundo. Né? Então, é totalmente o oposto. Não daria conta. Aí precisa um exame de consciência, exatamente como o Rafael. Aí o Rafael entrou. Eu ia falar dele agora. Exatamente como o Rafael sempre está falando, um exame de autoconsciência para se dar conta dessas coisas. Né? Todo poderoso, é verdade, é verdade. Então, enfim, acho que sobre a contemplação falamos bastante. Né? E uma coisa assim, interessante é que o que acontece? A gente já nasceu, eu falei um pouco disso, né? Nessa sociedade, nesse mundo em que muita coisa já pode ser controlada. Né? Se a gente pensar, assim, não precisa ir muito longe, tá? Eu, no início da minha adolescência, não estava começando o computador e tal. Eu me lembro que eu tinha a Barça, né? Quantos aqui tinham a Barça? Vamos lá, vou confessar a idade. Então, assim, não tinha isso, quer dizer, a gente nem tanto, né? Mas a pessoa de antigamente, ela tinha mais senso de espera, de paciência, né? O homem moderno, ele foi perdendo isso. Né? Hoje, você não tem Barça, em um clique o Google te diz tudo. Então, a gente foi, essa agitação, essa correria que alguém estava falando aí antes, né? Nos comentários. Então, nem sei o que é isso. Pessoas jovens, ai meu Deus, deixa eu esconder meus cabelos brancos. Mas assim, então o Google hoje em dia é tudo muito rápido, o excesso de informações também dificulta, né? Também faz com que a gente fique mais ansioso, né? Então todas essas coisas são importantes aí quando a gente quer lidar com a ansiedade. E aí eu gostaria... A troca de carta pelo WhatsApp, exatamente. Nossa, eu mandava cartinha. Gente, tô me achando muito velha agora, mas enfim. Abafa. Então, assim, acho que falamos aí sobre a questão bastante da contemplação da natureza e eu tenho o quê? 20 minutos para falar de 2 tópicos, não é maravilhoso? Então, assim, vamos entrar na questão da atividade física e da meditação. Por que eu escolhi esses 2 tópicos aí da parte... para dizer um pouco um pouco da parte física ali do corpo, né? Mas também da parte comportamental e até espiritual, talvez. O que acontece? São 2 coisas extremamente simples, tá? Não que sejam fáceis, mas como muitas outras técnicas também, aí que eu não vou falar aqui hoje, para combater a ansiedade, que eu acho que foi a Cris que perguntou no início, a maior parte das coisas são muito simples, entende? Mas o Arthur estava falando, né? A gente precisa querer fazer, precisa de esforço, precisa de um sacrifício, né? Então, se a gente não se dispõe a fazer esse movimento, aí realmente vai ficar muito difícil. Aí são aquelas pessoas que mandam mensagem para mim ou para colegas, dizendo, não, eu já tentei de tudo. Outro dia eu respondi aí, já tentei de tudo e não funciona, já estou perdendo as esperanças. Já tentou de tudo mesmo? Porque assim, a minha experiência mostra que não é bem assim, entende? Não é por ser dura, entende? É porque eu estou olhando para a realidade. O que é tentar tudo? Você está fazendo tudo, porque olha só, dá trabalho. Para a gente viver bem, precisa de esforço, dá trabalho. Principalmente no início, quando a gente não está habituado àquilo, a gente tem uma vida totalmente desregrada, em todos os sentidos, e aí a gente quer ir do 8 para o 80. Não vai dar. Você tem que caminhar, é chão. Pá, vamos lá, um passo de cada vez. Então, se você não está disposto a isso, eu sinto muito, vai ficar muito difícil. Talvez você nunca se cure da sua ansiedade, né? E, enfim, tentar demanda esforço e suor, sangue, suor e lágrimas, como diria meu amigo Rafael, grande Rafael de Abreu. Então, é isso. Para qualquer coisa na vida a gente precisa disso. E aí, então, dito isso, vamos entrar na atividade física. Vou falar meio rápido, porque, enfim, eu quero falar dessas 2 coisas e depois a gente segue conversando. Mas o porquê ansiedade física? Já está comprovado que na ansiedade, assim como na depressão também, a atividade física é dos mais poderosos remédios naturais para dar conta de um transtorno de humor de forma rápida, tá? Então, assim,
o recomendado para uma pessoa que tem ansiedade é que ela faça atividade física, de preferência intensa, se ela tiver possibilidade, né? E que ela faça bastante. Porque tem um ponto que vamos extenuar o nosso corpo, porque é uma questão fisiológica, né? A gente extenua o nosso corpo ao longo do dia, de preferência pela manhã. Se você é ansioso, especialmente, não faça exercício após as 6 da tarde, tá? Porque isso aí vai dificultar muito o teu processo. Mas então, que você faça atividade física pela manhã e que você faça de uma forma realmente que você eleve a sua frequência respiratória. Não só porque você vai ficar cansado, tá? E você vai poder baixar um pouco até esses pensamentos intrusivos, porque pelo mecanismo fisiológico do corpo você consegue dar conta, porque não há muita energia para se desprender com outras coisas, tá? Então, assim, mas não só por isso, porque quando a gente eleva bastante a frequência cardíaca, e aí é importante, né? Por isso eu falei antes com a Cris, que é bom que vá no cardiologista para fazer um check-up, para ver que está tudo bem, que eu posso fazer exercício e tal, né? Corrida na rua vale, tudo vale. O ideal é que seja, assim, exercícios que envolvam alguma, como se diz? Gente, como é que é a palavra? Desafio. Algum desafio, né? Porque é como se fosse um desafio, uma recompensa. Então, pode ser tanto um exercício aeróbico, que funciona muito bem para ansiedade, quanto pode ser também um exercício de força extenuante. Não é você ir para academia e ficar lá, né, assim, no celular. Né? Inclusive ontem, eu acho que estava falando isso lá no meu Close Friends, que eu voltei a treinar e tenho treinado de forma realmente desesperadora, né? O que é muito bom, né? Então, a ideia é essa, que você faça, que você chegue no teu limite. Por quê? Porque assim você assume ali, atinge uma frequência cardíaca e a tua respiração também se acelera e o teu corpo vai entendendo que, bom, isso é o meu corpo. Entende? Porque você não está tendo um ataque de ansiedade e você está com a frequência elevada. Então, são vários os benefícios. Fora que a própria atividade física vai liberar os mesmos neurotransmissores que a gente consegue com a medicação que trata a ansiedade. Então, percebam que é, assim, um verdadeiro, sabe, assim, como se fala? Enfim, é uma coisa maravilhosa. Eu esqueci aqui a palavra. Então, deixa eu ver, é natural do corpo estar sempre em movimento, como você disse, é importante a atividade física, exatamente, quem não se move é cadáver. E, inclusive, é o que eu gosto de fazer. Que bom, Cris, faça corrida de rua. Manjar dos deuses, Daniel, querido Daniel. Então, assim, é importante que a gente inclua isso, e se você não puder, se você não tem como sair, não consigo fazer atividade fora de casa, cara, faz em casa, tá? Faz de 10 a 30 minutos em casa, faça flexões, abdominal, agachamento, tudo que você puder, mas faça de uma forma que você consiga, às vezes não precisa muito tempo, mas você consegue elevar a sua frequência. Se você ficar num agachamento e você fizer uma isometria de 1 minuto, cara, eu garanto que a tua frequência respiratória vai se elevar. Então, assim, faça isso, é muito simples e isso vai te ajudar. Se você tiver a condição, é muito melhor, é o ideal que você vá fazer fora, vai fazendo na rua, né, que como a Cris falou, aí uma corrida, ou numa academia, ou um jiu-jitsu. As lutas e artes marciais são excelentes, até porque, por exemplo, num jiu-jitsu, que é recomendado aí para homens e mulheres de qualquer idade, principalmente para quem é ansioso, você desde o início vai se habituando a estar em posições desconfortáveis e até claustrofóbicas e você aprende a lidar com aquilo ali. Né? Você aprende a ativar a calma e a tranquilidade num momento de desespero, de desconforto pela própria luta. Então, assim, para os meus pacientes mais ansiosos, eu recomendo jiu-jitsu para quem possa fazer. É muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui, o que mais? A live vai ficar salva sim, Marcela. Se Deus quiser. E der tudo certo. Eu fico esperando a vontade vir, mas a vontade não vem e eu sei que eu tenho que ir mesmo sem vontade. Mas essa parte fica mais difícil. Então, aí eu não sei o seu nome, detalhes do cotidiano. Você está sempre aí participando. Mas o que acontece? Eu não sei se você está no meu Close Friends, não me lembro.
mas é o que eu sempre tenho falado muito lá, né, também. Se a gente for ficar esperando vontade, motivação para fazer as coisas, Priscila, então prazer, Priscila. Se a gente for ficar esperando motivação, enfim, vontade, força de vontade para fazer as coisas, é quase certo que a gente não vai sair do lugar, para nada na vida, né? Para um aprendizado, não, eu quero fazer inglês, né? Você vai ter que fazer um esforço. Para qualquer coisa a gente precisa fazer esse movimento, né? É a própria ação. Né? E para isso até, eu não sei, eu acho que não sei se foi na live de depressão ou em outro momento que eu falei, que a gente precisa de raiva, né? E até aqui, porque eu não vou entrar no domínio das emoções aqui hoje, porque não tem como. Mas a gente pode falar em outro momento. A gente precisa começar a dessensibilizar algumas emoções e a aprender o que são as coisas. Então eu tenho que saber o que é raiva, o que é tristeza, o que é angústia, como que aquilo aparece em mim e o que eu faço com isso. Porque não necessariamente isso precisa me tirar do eixo. Né? E também que a gente não pode demonizar algumas emoções especificamente. Né? Ah, não, medo é terrível. Quer dizer, depende, né? Em certas situações ele é a sua sobrevivência. Raiva é terrível, depende, né? Uma agressividade exagerada realmente, mas assim, o movimento de se levantar da cama, se a gente for pensar numa emoção, é a raiva, que é um movimento para ação, é um movimento do guerreiro, né? É um movimento que, pá, eu faço, né? Então assim, senão a gente ficaria deitado na cama, né? Então a gente precisa, logo no nosso despertar, e aí isso entra aqui, né? Numa live específica que eu vou fazer sobre rotina matinal e hora de ouro, não só para a ansiedade, mas para todos nós e também para a ansiedade, é extremamente importante. O ato de levantar da cama, você tem algumas técnicas que você pode utilizar, mas em algum momento, ou a gente levanta ou a gente não levanta, não é? Uma pessoa deprimida, apática, letárgica, ela não levanta da cama. A gente não quer isso, a gente precisa levantar, a gente precisa, sei lá, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não importa o que seja, mas a gente é chamado a levantar. Assim como a gente tem que perceber, e aí é como o Rafael fala, a gente não pode ser dominado pelas paixões, pelas emoções, a gente tem que ser dominado pelo intelecto. Então, a gente tem que tomar aquela decisão e falar, bom, eu vou. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, mas eu estou cansado. Bom, mas eu não tenho que ir? Então eu vou, não tem que pensar muito. É aquele põe a roupa e sai. Né? Eu faço isso todo o tempo, eu estou falando lá. Se eu fosse esperar motivação para ir treinar desde o final do ano, quando eu voltei, eu acho que eu teria ido o quê? 2 dias no máximo. E eu estou indo sempre. Por quê? Porque depois sempre é bom. Depois sempre eu tenho os benefícios. Mas para ir, pô, é um martírio. Se eu for ficar pensando, né, eu vou arranjar todas as desculpas do mundo e eu não vou, porque eu tenho outras coisas para fazer. Entende? Então a gente tem que acessar, assim, essa força que vem do intelecto e agir, sair, que seja, para fazer a atividade. Sabendo que leve muito em consideração a questão da atividade física. Todos, e eu disse, todos os meus pacientes até hoje, que levaram a questão da atividade física, né, os ansiosos, a sério, como um remédio, eu falei, olha só, encare isso como um remédio, você tem que tomar todo dia. Vai lá e faz. Os que levaram a sério, mas é muito impressionante a melhora das pessoas. E em pouco tempo. Assim, é impressionante, não é que a pessoa se cura, mas assim, é drástico, a mudança é drástica. E os que não levam, aí fica, né, aquela coisa, também não leva isso a sério, também não leva outra coisa a sério, as coisas vão ficando mais demoradas, vai se arrastando, a pessoa vai se cansando. Então, assim, não depende só do profissional, depende de você querer fazer, né? Então, levem a sério, sabe? Eu sei que, às vezes, como que se diz, num ambiente terapêutico, em que já existe uma relação de confiança, já existe todo um setting ali, né, pode-se dizer, é mais fácil da pessoa, assim, pegar aquilo e topar, né? Mas aqui, né, realmente, assim, se vocês puderem, assim, apostar nisso, tá? Levem a sério, comecem amanhã mesmo, sabe? Se não puder ir para fora, faz em casa mesmo, tá? Vocês vão percebendo, não é em um dia nem 2, mas vocês vão percebendo com a constância, como tudo na vida precisa de constância, que faz muita diferença, tá bom? Então, assim, eu não sei nem como falar, não sei se eu falo de meditação, se eu não falo, se eu tiro dúvida, porque a gente tem 8 minutos. E se de repente eu abro uma outra live, não hoje, mas não sei, amanhã.
porque a meditação é muito importante. Eu vou tentar introduzir. O que eu queria principalmente dizer é o seguinte, primeiro, uma vida sedentária tem mais riscos de essa pessoa desenvolver ansiedade, tá? E aí, assim, como que entra a meditação? A meditação, por si só, ela pode entrar em vários momentos do seu dia, né? Especialmente para os ansiosos. Agora, quando você associa a atividade física à meditação, é muito interessante. Porque você vai de uma frequência cardíaca e respiratória elevada para um rebaixamento, que a própria meditação vai te levar a isso. Então, é muito interessante para quem tem ansiedade. Cris, eu quero saber se participar da missa como meditação. Então, vou falar um pouco sobre isso. Não vai dar para eu falar extensamente, mas eu vou entrar um pouquinho e depois eu prometo que eu falo em stories aí um pouco sobre a meditação ou abro uma outra live mais curtinha. O que acontece? Existem vários tipos de meditação, tá? Existe desde a meditação transcendental, né, oriental, que você pode usar mantras ou não, você pode fazer só com foco em outras coisas. Você pode usar o japamala ou não, né? O que é o japamala? É como se fosse um terço, digamos assim, né? Um cordão assim sagrado, cheio de contas, como um terço, tá? E é usado, então, na meditação oriental, digamos assim. E aí, assim, eu falei hoje, né, aí, eu pratico todas. E eu sei que tudo funciona. Claro que depende, às vezes, do momento do meu dia, depende do meu estado de espírito, enfim. Eu costumo variar ao longo do meu dia os tipos de meditação que eu faço. Esse é um. O outro é rezar o próprio terço, ou o rosário. Funciona exatamente da mesma forma. Você vai rezando, né, falando as orações e com o terço na mão. E isso, eu até respondi outro dia, não importa se você tem religião ou não, se você é ateu, inclusive, você pode rezar o terço e você vai se beneficiar, porque encare isso como uma prática meditativa. Ela vai ali no mesmo benefício, tá? Agora, se você tem religião, se você tem fé, e você reza o terço ainda com isso, aí, melhor ainda. Só vai, digamos assim, só vai ser melhor pra você, né? Só vai... Ai, gente, esqueci a palavra, eu realmente já tô cansada, mas enfim, não é ativar, eu esqueci. Proliferar, sei lá. Calma aí. E fora isso, uma maneira simples de meditar, tá? Já vou falar. Eu baixei um aplicativo de meditação que tem me ajudado muito. Então, também. E aí eu vou entrar nisso. E aí tem o mindfulness, que é a meditação de atenção plena. Que o que acontece? Ela pode ser feita com ou sem aplicativo. A Silvia está falando, baixei um aplicativo. Eu uso às vezes, não são todas as meditações guiadas que eu gosto, mas algumas eu já tenho salvas ali que eu gosto. A meditação do mindfulness pode ser usada em qualquer momento do dia, pode ser usada inclusive no momento de comer, pode ser usado no momento de dirigir, do trabalho, de um estresse no trabalho, ou em casa, não importa, você pode usar em qualquer momento. Às vezes são meditações curtinhas, né? Então ela sempre traz a tua atenção para o momento presente, né? E aí você tem a meditação que você vai focar na respiração também. Então, assim, existem N formas de meditar. O importante é que vocês comecem. E comecem tentando, vejam aí, qual é a mais fácil? Vai ser rezar o terço? Vai ser ir à missa? Porque não necessariamente só ir à missa, mas rezar o terço, sim, eu posso considerar um ato meditativo, tá? Então, a yoga, ela a Dri, né, tá perguntando, a yoga, ela estaria dentro aí. A gente pode dizer a meditação transcendental enfim, e outras coisas ali dentro da meditação transcendental poderiam estar vinculadas um pouco ao yoga, tá? Os próprios, algumas práticas do yoga também acabam se juntando com essa questão de meditação, mas depende um pouco do tipo de yoga que você pratica, né? Eu não vou conseguir entrar nisso aqui, mas certamente, que eu imagino que você está falando de yoga e envolva certos tipos de exercícios que quase levam a gente a esse estado meditativo,
né? A ideia é que numa meditação não é que vocês tenham, principalmente o ansioso, né? As pessoas falam assim, mas eu não consigo me livrar dos pensamentos, porque os pensamentos vêm. Eu falo, mas não é para você tentar se livrar dos pensamentos. Os pensamentos vêm, deixa eles virem. E aí também você não vai ficar preso neles, você vai sempre tentar voltar o teu foco para aquilo que você está fazendo. Seja para repetir o mantra, seja para repetir a oração do terço, seja para fazer a meditação guiada e escutar o que a pessoa está falando e você tem que colocar o foco, né? Então, assim, seja na própria respiração. Então, não vai dar aqui para eu entrar, mas quando eu falar um pouco mais disso e quando eu falar de higiene do sono, é muito interessante também quando a gente junta a meditação, que é com foco na respiração, com uma técnica que é de relaxamento com foco nas partes do corpo. E isso é muito interessante que se use na parte da noite, na hora que você está se preparando para dormir, né? Então, eu prefiro falar disso com um pouco mais de calma, porque realmente vai cair a live, acho que tem 2 minutos. E então, eu acho que eu queria mais era perguntar se vocês têm alguma dúvida, que ainda dê tempo de eu falar. E eu tentei falar um pouquinho aí do aspecto fisiológico, para vocês se situarem, os que não sabem, né, não sabiam. Falar da questão da medicação, da contemplação da natureza, que a gente foi quase toda a live sobre isso e vale mesmo esse tema. Atividade física e meditação, pelo menos deu para introduzir isso aqui. Se você que é ansioso, se você puder sair daqui com esses 3 exercícios na mão, mas não para você ficar pensando que legal isso aqui que a Juliana está falando, mas para você começar, hoje mesmo você já pode começar a meditar, amanhã mesmo você já pode começar a atividade física e a contemplar a natureza. Ou ainda hoje dá para contemplar a natureza, que eu não vou mais sair de casa, né? Mas se você ainda está na rua ou ainda vai sair, dá para você começar 2 exercícios ainda hoje. Façam isso, né? Depositem uma certa confiança de que isso possa funcionar, porque assim, eu falo isso realmente porque funciona e é simples, né? Eu sempre falo, é muito ruim a gente viver uma vida paralisada por uma ansiedade, por uma coisa que tem cura, que tem jeito, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, procurar bons profissionais e fazer a nossa parte, né? Então é isso. Vou salvar a live. Obrigada, gente, que bom. Obrigada a vocês por estarem aqui desde o início. Depois vem então o início, porque eu vou salvar. Tá bom, Priscila? Então é isso. Compartilhem aí com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa live. E nos vemos na próxima. Eu vou responder daqui a pouco, que eu agora tenho outro compromisso aqui, né? Tem que dar conta de uma situação aqui de um paciente. Mas mais tarde eu vou responder as perguntinhas que me mandaram por último e a gente segue se falando. Terão outras lives sobre ansiedade e fiquem calmos e não fiquem ansiosos, que a gente vai seguir conversando, tá bom? Deixa eu ver. Então é isso. Um beijo e boa noite. Fiquem com Deus.